Olá, bom dia! Seja bem-vindo a mais um Caminhos do Oeste. Hoje vamos mostrar uma propriedade que tem investido na produção de arroz orgânico, obtido por meio de cultivo sustentável e que garante maior quantidade de nutrientes ao consumidor. Olha, está sendo maravilhoso, né, trabalhar com o cooperativismo, né, na nossa cidade. E a gente podendo entregar os nossos produtos certificados, e esse é um diferencial, né? É maravilhoso. Uma alternativa de rotação de cultura que gera benefícios ao produtor. A gente começa a ver que você tem que produzir mais, né, para se manter na atividade. Então, com essa cobertura, você elimina as doenças e você acaba produzindo mais, né? E aí, com certeza, os lucros são maiores. No quadro Sabores do Oeste, uma receita tradicional e muito saborosa, o bolo de milho. Fique com a gente, pois o programa está no ar. A rotação de culturas é uma alternativa interessante para muitos produtores. Essa prática traz muitos benefícios, como cuidado do solo, controle de ervas daninhas e recuperação das áreas degradadas. Além do mais, controla a incidência de pragas que causam prejuízos nas lavouras. O Alceu, assim como a maioria dos produtores rurais da região, cultiva milho e soja. Agora, pensando na melhoria da produção, adotou a crotalária como forma de adubação verde. Comecei a ver, né, que alguns agricultores começaram a fazer o plantio, né, ficaria uma boa cobertura, né, e além disso ainda traria uma produtividade maior da soja, né, ele traz mais, enriquece mais o solo, né. Essas alternativas técnicas, elas têm como principais objetivos, primeiro, a formação de uma cobertura vegetal no campo, impossibilitando o crescimento e desenvolvimento de plantas daninhas. O segundo aspecto seria a estruturação ou formação de perfil do solo, onde o ambiente radicular dessas plantas de cobertura ou de adubação verde permitiriam uma reciclagem de nutrientes e também uma estruturação melhor do solo, permitindo que ele fique mais aerado e que a água percole de forma adequada. Além desses benefícios, a crotalária também tem uma função muito importante, o combate às pragas chamadas nematóides. Os nematóides são pragas do solo que atacam as raízes das plantas, das culturas aqui que são mais plantadas, como o soja, o milho, e causam perda de produção. Hoje a gente tem vários institutos de pesquisa que estão muito preocupados, porque no estado a gente está tendo áreas bastante atacadas, inclusive aqui no nosso município tem áreas com mais de 4 espécies de nematóides causando danos, causando perdas de vez de 30%, 40% de produção. Então é uma alternativa para o produtor fazer um controle dessa praga, né? Cultivando a crotalária não entre safra. Já tem visto uma quebra até significativa em áreas que tem nematóide. Buscar a solução para diminuir os custos, né? Quanto mais se produz, o custo fica menor daí. Com a redução dos custos, a adubação verde ainda pode virar uma fonte de renda extra. E o produtor que quiser também, ele pode colher o grão da crotalária e vender no mercado local, onde hoje muitos produtores procuram, mas não encontram com facilidade. Então o preço está muito elevado, hoje alcançando aí 15 a 16, 17 reais o quilo. Então é uma fonte de renda para o produtor que quiser vender essas sementes. A gente começa a ver que você tem que produzir mais, né, para se manter na atividade. Então, com essa cobertura, você elimina as doenças e você acaba produzindo mais, né? E aí, com certeza, os lucros são maiores. A cultura toda tem um tempo de desenvolvimento de mais ou menos 120 a 150 dias, onde o produtor depois pode entrar com uma safrinha de trigo ou então uma outra espécie de cobertura esperando a nova safra de soja. Fazer o hóspede ficar em contato com a natureza e aprender o exemplo de preservá-la são algumas das regalias oferecidas por uma pousada aqui em Foz do Iguaçu.
Tudo isso é possível graças ao investimento na agroecologia e em sistemas naturais que garantem toda essa preservação. Quem mostra isso pra gente é o nosso repórter Jackson Dias. É o contato harmônico do homem com a natureza a principal característica aqui nesta propriedade. Uma pousada que abriga não só turistas, mas também os costumes da vida no sítio e a incansável preocupação com a agroecologia. Eu escolhi trabalhar com alguma coisa que não impactasse o meio ambiente, que não fizesse mal ao local que eu estou. Eu já venho de gerações também de agricultores que nunca utilizaram produtos químicos ou venenos na produção de alimento ou na criação de animais. O meu avô já vem dessa educação, nunca utilizou uma gota de químico nem de veneno. Então assim, como a gente já tem essa propriedade há mais de 30 anos, eu decidi dar continuidade a essa filosofia do meu avô e aplicar alguma coisa dentro dessa situação de ecologia. Em cada canto é possível ver tanques que exercem a função de tratamento da água e do esgoto. Esse monitoramento ajuda na reprodução de plantas e animais e mostra ser essencial para proteger a natureza. A pousada investe em sistemas agroecológicos há 8 anos. Hoje, com 15 hectares, abriga mais de 60 espécies de árvores, criação de animais e também utiliza o tratamento da água de forma sustentável. Tudo para trazer a natureza cada vez mais perto. São 4 biodigestores que alimentam as plantas, os lagos e que também já foram capazes de recuperar a nascente de um rio onde já não havia mais esperanças. Depois que a gente tratou todas as nossas águas, esse rio voltou a ter fluxo de água, tem até um palmo de água, né, fluindo, que acaba se reunindo com o rio Iguaçu. Então a gente está contribuindo com o fluxo do recurso hídrico na nossa área. Em vez de puxar essa água para fazer um bombeamento no restante da propriedade, a gente deixa ela fluir e seguir o seu fluxo normal, né, natural, digamos. Aqui o passeio pelas trilhas nos leva a conhecer as árvores nativas, a criação de animais e também a variedade de frutos típicos da região. Uma forma de ter uma vida mais saudável e preservar o ciclo da natureza. Quando eu comecei construindo composteiras para poder fazer a limpeza do ambiente, recolher galhos, folhas em excesso, toda a sujeira da propriedade. E a gente fez as composteiras de acordo com aquilo que os manuais indicavam, com cobertura, aguávamos com água para fazer esse processo de decomposição das folhas e galhos finos para gerar o composto para botar nas hortas. Com o tempo, a gente descobriu que como Foz tem um regime muito regular de chuvas e uma temperatura excelente, a gente não precisa cobrir as composteiras, não é necessário isso e não precisa aguar. E o nosso composto aqui não demora 90 dias para se decompor, em coisa de 60 dias ele já está pronto. A agroecologia também se mostra presente nas paredes dos cômodos. Tijolos feitos com solo e cimento e móveis com madeiras de demolição embelezam o cenário. De longe, é possível ver a sintonia das criações do homem com o verde da natureza. E isso tudo numa propriedade de 14 hectares. Para aquele que acha que o seu espaço é pequeno demais para fazer um projeto desse, não existe espaço pequeno. Até no fundo de um quintal de uma casa a gente pode ter uma produção de alimento de forma orgânica e natural, sem a necessidade de produtos químicos para controlar as supostas pragas, né? A gente não chama praga de praga, a gente chama praga de indicador. Ela está indicando uma deficiência de solo, ela está indicando um problema que a gente vai tratar desse problema de forma natural. Então essas coisas você só descobre na prática. Então eu digo, tenta, vai por acerto e erro, vai aos poucos fazendo e outra, não exige grandes investimentos. O maior investimento é a sua mão de obra, é você se colocar no campo, começar a testar, ver como as coisas funcionam e escutar também. Porque os antigos, as pessoas mais velhas, elas não tinham veneno e não tinham os químicos para fazer o plantio das coisas. Então se você tem um avôzinho vivo que trabalhava na agricultura, trata ele como se fosse um oráculo, porque ele é o mestre de todas essas informações. E no próximo bloco eu volto com mais Caminhos do Oeste para você.